Bom dia, graça e paz a todos que nos acompanham, que nos assistem nessa manhã de domingo, 22 de março, e é um prazer poder falar contigo aqui hoje. Quero começar antes de qualquer coisa, antes que eu me esqueça também. Ajuda a gente aí se inscrevendo no canal do YouTube da igreja e também curtindo e compartilhando a página de Facebook. Por quê? Porque com as inscrições do YouTube a gente consegue fazer as transmissões ao vivo diretamente no YouTube. A gente precisa de um mínimo também aí de inscrições para isso. Ajude a gente e compartilha. É importante também que essa palavra continue chegando a mais pessoas possíveis. Eu sou o pastor Alisson, pastor da Igreja Batista Betânia, aqui em Volta Redonda. Para quem nos acompanha de longe e talvez pela primeira vez vai poder ter acesso aos nossos vídeos. E quero dizer para você que é um momento difícil que a gente está passando no nosso país com essa questão dessa onda do coronavírus, mas como igreja a gente não pode deixar de compartilhar da palavra do Evangelho, a palavra de esperança, de fé e de confiança no nosso Deus. Por isso a gente não vai deixar de compartilhar com você a palavra do nosso Deus. Antes de qualquer coisa quero orar então contigo e depois dessa oração compartilhar uma reflexão para esta manhã de domingo. Querido Deus e Pai amado, nós nos colocamos agora diante do Senhor, pedimos pela Tua misericórdia, pela Tua graça, pedimos que o Senhor continue a cuidar de nós e também, ó Deus, nessa situação toda que enfrentamos no nosso país e também no mundo, que o Senhor nos ajude a vencer toda essa fase, essa onda e que esse vírus possa se acabar, ó Deus, o quanto antes e que não tenhamos maiores desgraças e tamanhos problemas como nós temos visto no país. Ajuda-nos para que como igreja possamos compartilhar da Tua esperança, do Teu amor para com as pessoas e que se esse tempo também for um tempo em que haverá corações mais quebrantados, que seja um tempo também de salvação de vidas e de transformação, arrependimento em cada um de nós. Ajuda-nos, abençoe nossas famílias agora reunidas em nossas casas, que o Senhor possa cuidar de cada um de nós também. Oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Então vamos lá? Vamos pensar um pouquinho? Eu queria hoje pensar sobre o controle da vida. Queria te dizer algo no sentido de sorria, você não está no controle. Quero ler um texto com você, que está lá em Mateus capítulo 8, 23 a 27. E esse texto diz assim, olha: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco, e Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? A gente tem uma visão um pouco errada de estar no controle de todas as coisas. Parece que a gente está controlando a nossa vida, que a gente está no controle de tudo que acontece ao nosso redor, porém isso não é verdade. Eu me lembro de uma vez, e isso me causou um trauma inclusive, de cachoeiras. Nós fomos um passeio em família e lá juntos nós estávamos passando de uma pedra para outra. E numa dessas pedras eu lembro de ter passado o Gustavo para o colo do meu cunhado, e ele ficou com o Gustavo no colo, e depois eu fui sair dessa pedra até na direção deles. E eu escorreguei naquela pedra, e eu estava descalço, não lembro agora se descalço de chinelo, eu sei que eu escorreguei. E só deu tempo de eu abrir as pernas, e eu parei exatamente no pé do meu cunhado. E depois da gente tinha um penhasco, e a cachoeira dali se desenvolvia. E naquele dia eu percebi que, de fato, todas as coisas que parecem estar no nosso controle, na verdade não estão. Foi um simples momento, uma fração de segundo, poderíamos ter perdido a vida de 3 pessoas da mesma família, sem falar de uma criança que estava ali conosco. Por que eu estou te contando essa história? Na verdade, a gente está olhando tudo isso que está acontecendo hoje, dessa onda do coronavírus e de como isso tem atingido as pessoas. A gente tem visto que na verdade nós não estamos no controle. Uma das lições que nós podemos aprender com tudo isso é essa:
que a gente não controla nada nas nossas vidas. E por isso, nós precisamos entender então e nos submeter àquele que realmente tem o controle em suas mãos. Olhando para esse texto que a gente leu, a gente começa a perceber quem realmente está no controle da história, quem realmente está no controle de todas as coisas. Veja, o que está acontecendo aqui? Os discípulos estavam navegando no Mar da Galileia, Jesus também no barco, porém descansava, estava dormindo. Naquele momento no Mar da Galileia surgiu uma grande tempestade, algo que fez eles ficarem assustados. E eu quero compartilhar contigo algo ainda mais interessante, porque no meio dos discípulos haviam pescadores, ou seja, homens acostumados com o mar, e que uma simples chuvinha ou algo que fosse normal não iria assustá-los. Quando eles se assustam com tamanha tempestade que se aproximava deles, era porque realmente era preocupante. E quando eles então se deparam com aquela situação, eles não estavam mais no controle. Eles até estavam achando que poderiam controlar as coisas no barco ali navegando, mas quando a tempestade chegou, eles entenderam que todo esforço que eles podiam fazer não seria suficiente. Aí a gente começa a aprender algumas coisas. Eu quero compartilhar algumas lições com você aqui para o nosso aprendizado e para a nossa reflexão. Primeira lição que eu aprendo: em meio às incertezas, Jesus é certeza. A gente está no meio de uma gigantesca incerteza. Não sabemos quando voltaremos a trabalhar normalmente, não sabemos quando todos nós poderemos estar novamente no nosso círculo de amizade, de família, quando os nossos filhos voltarão a estudar, quando voltaremos a nos reunir como igreja. Não sabemos quando mais os shoppings estarão abertos novamente e os esportes voltarem a funcionar. Não, a gente não tem noção do que está por acontecer. A gente está até tentando segurar as coisas, mas nós não estamos no controle. É fato que mesmo em meio a todas essas incertezas, eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, Jesus é certeza. O que o texto demonstra? Enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia. Jesus estava calmamente tirando o seu cochilo daquele momento. E eu te pergunto, por que Jesus estava tão tranquilo? Porque ele era alguém que estava no controle daquela história. Porque ele era certeza em meio às incertezas. Porque em meio à tempestade, Jesus era o único que realmente poderia resolver aquela situação. Tem uma frase de Luiz Hermínio que diz que a única maneira de Deus nos mostrar que Ele está no controle é nos colocar em situações que não podemos controlar. Hoje vivemos num momento em que nós compreendemos uma situação terrível que não podemos controlar. O que fazer, pastor? Tenha essa certeza. No meio de todas as incertezas, lembre-se, Jesus ainda é certeza e sempre será certeza para as nossas vidas. Enquanto todos estão desesperados, Jesus está tranquilo. Sabe por quê? Porque as coisas não saíram das suas mãos. Uma segunda lição que eu quero compartilhar com você é que, sendo Jesus a certeza, Ele é a fonte do nosso conforto. Aonde buscar conforto e consolo nessa hora? Em Cristo. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer, disse o versículo 25. Para quem eles foram? A quem eles foram? Com quem eles foram buscar ajuda? Em Cristo. Por quê, pastor? Porque Cristo era a fonte do conforto e do consolo das suas vidas em meio às incertezas. Queridos, quando nós sabemos que Ele é a fonte para o nosso conforto, a gente se tranquiliza. Por quê? Porque a gente não está trazendo consolo e conforto e tranquilidade a partir de uma fala de um governador, da fala de um presidente, da fala de um médico, da fala de um infectologista, da fala de qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque a nossa tranquilidade está na fala do Senhor Deus, quando nos disse: não temas, porque eu sou contigo. Por isso, Jesus, Ele é a certeza e é a fonte da nossa tranquilidade. Deixa eu te mostrar alguns exemplos de pessoas que passaram na Bíblia por momentos de incertezas e Deus continuou sendo a sua fonte de certeza e de conforto. Olha, José do Egito, no fundo de um poço, ouvindo seus irmãos dizendo e discutindo se iriam matá-lo ou vendê-lo. Mesmo naquela incerteza toda de José,
Deus estava com José no poço e transformou aquele momento num momento de tranquilidade e paz, e o transformou depois no governador do Egito. Davi acordou certo que seu filho havia organizado um exército e estava prestes a invadir Jerusalém. E ao ler essa história você descobre que Deus esteve com Davi mesmo em meio a essa incerteza. E Moisés, sua mãe, temendo a morte do seu filho recém-nascido, o colocou numa cesta e o colocou num rio. E naquele rio, aquela mãe e a sua irmã não tinham certeza alguma do que iria acontecer, mas Deus ainda era certo para a vida de Moisés. Queridos, prestem atenção. Tantas e tantas histórias nós podemos pegar na Bíblia e aprender que mesmo em todas as incertezas, Jesus, o nosso Deus, seja pensando no Novo Testamento, no Antigo Testamento, Deus ainda era fonte de consolo e de conforto para as nossas vidas. As coisas ruins que nos acontecem são parte de todas as coisas que Ele faz como parte do seu plano, disse Greg Surratt. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, baseie o seu conforto e o seu consolo na fonte da sua certeza, que é Jesus. Terceiro, para a gente já começar a caminhar para o final: más notícias não mudam a verdade e o controle de Deus. Veja o versículo 25 e em diante. Os discípulos foram acordá-lo clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Deixa eu te falar uma coisa: as más notícias não mudam a verdade e o controle de Deus nas nossas vidas. Quantas más notícias aconteceram aqui? Senhor, nós vamos morrer. Senhor, nós estamos no meio de um mar, no meio de uma tempestade. Senhor, não vai dar jeito, o que podemos fazer? E Jesus olha para eles e diz: homens de pouca fé, não tenham medo. Ouça essa palavra de Deus hoje para o seu coração, querido. Não tenham medo, homens e mulheres de pouca fé. Jesus ainda está no controle. Em meio a tantas más notícias, nada sai do controle do nosso Deus. Nada. Eu queria que você pensasse a respeito disso. Porque, querido, nós podemos colocar a nossa esperança em qualquer coisa nesse mundo e ainda teremos muitas incertezas. Mas quando colocamos a nossa esperança naquele que não controla o barco, mas controla o mar, faz toda a diferença. Jesus não estava apenas no controle do barco, Jesus controlava o mar. Tanto que quando ele disse: acalme-se, tempestade, mar, acalme-se, o mar se acalmou e tudo veio a ser bonança novamente. O que eu quero te dizer, querido, é que Deus está no controle não apenas da sua vida, mas no controle da história da humanidade, no controle de todo o mundo, no controle do universo. O Senhor não é aquele que controla o barco, o Senhor é aquele que controla o mar e a tempestade. Então, meu irmão, más notícias não vão nos fazer temer. Nós vamos continuar certos de que Deus está no controle de todas as coisas. Confie no Senhor e ouça dele: não temas. Você não pode ter o controle, mas Jesus sempre estará ao seu lado. Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. E o versículo 27 diz: os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus se levantou, acalmou a tempestade, trouxe paz e bonança àquele mar. Ele estava lá, e por mais que tudo parecesse ser o fim, não foi o fim, porque com Cristo não há fim, não há desespero, não há morte. Nenhuma pessoa com Cristo passará essa incerteza da morte e do que pode vir daqui adiante. Não, nós estamos em Cristo, nós temos a certeza de que Ele está conosco. Meu irmão, minha irmã, o que eu quero te dizer
Jesus vai resolver a situação, pastor? Então Deus vai mandar uma ordem e vai acabar com esse vírus todo, pastor? Ninguém vai morrer, pastor? Não, não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que ainda que a gente passe por toda essa tempestade, o Senhor estará conosco e que Ele ainda está no controle da história. E é aí que eu preciso me apegar. E é nessa situação que eu preciso confiar em Deus e saber que Ele está no controle das nossas vidas. Então, sorria, você não está no controle, e isso é uma bênção, porque se estivéssemos no controle, acabaríamos com tudo. Mas Deus, o Senhor Jesus, está no controle das nossas vidas. Confie no nosso Deus. Eu estou te dizendo que em meio às tempestades que nós estamos vivendo, sempre será certeza, Jesus sempre será certeza na sua vida. Jesus sempre será fonte de conforto para você. Nenhuma má notícia vai mudar o caráter e o controle e o plano de Deus para a sua, para a minha e para as nossas vidas. E que jamais você estará sozinho em meio às dificuldades, em meio às dores, em meio às tristezas e em meio às más notícias. Você não está sozinho, você não está sozinha, porque podemos ser marinheiros, mas Jesus é o dono, criador, controlador, não apenas do barco, mas também do mar, porque Deus está no controle. Deus abençoe assim as nossas vidas. Vamos orar por mais esta vez e pedir então, por fim, o consolo e o conforto e o apoio e a ajuda do Senhor Jesus para as nossas vidas. Pai querido, Pai amado, mais uma vez eu me volto ao Senhor em oração e eu lhe peço, eu lhe clamo que essa palavra simples, singela, sem maiores aprofundamentos e sem maiores questões teológicas, mas simplesmente olhar para um texto e aprender dele lições singelas para as nossas vidas. Muito obrigado por saber e entender que o Senhor controla todas as coisas e que o Senhor está no controle das nossas vidas. Por isso nós queremos confiar em Ti, nós queremos depender de Ti, nós queremos descansar em Ti, nós queremos aquietar o nosso coração e saber que o Senhor é Deus nas nossas vidas e nós confiamos as nossas vidas em Ti. Por isso, Pai querido, nosso Senhor, o nosso Criador, entregamos nossas vidas a Ti. Continue a cuidar de cada um de nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero te desafiar agora você ter um tempo aí com a sua família e nesse momento vocês conversarem a respeito disso. Deus está no controle e o que nós podemos mudar na nossa vida agora, sabendo que Ele está no controle. Como nós podemos agir, como reagir, como tratar as coisas no nosso dia a dia, sabendo que o Senhor está no controle e nós não precisamos temer. Converse a respeito disso, orem pelo nosso país e depois desse tempo também tenha um momento aí com o Senhor de louvor e adoração com a sua família. Não se esqueça que às 19 horas estaremos ao vivo na página do Facebook da nossa igreja. Acredito que ainda não no YouTube, mas na página do Facebook já você poderá nos acompanhar ao vivo às 19 horas. Convide pessoas para curtirem, para acompanharem e nesse tempo estarmos juntos compartilhando da palavra de Deus. E por fim, uma última palavra que eu quero te dar, e aqueles que têm um coração generoso e sabem da importância que é ser fiel a Deus, inclusive nesse tempo, eu quero te lembrar, não se esqueça de continuar sendo fiel a Deus com seus dízimos e as suas ofertas, porque os compromissos da nossa igreja continuam do mesmo jeito. Então, querido, se você puder, passe na igreja nas tardes da semana, entregue lá o seu envelope com o seu dízimo, a sua oferta, e se você tiver a facilidade da transferência, do depósito, faça isso também diretamente na conta da igreja e dessa forma você continua a nos abençoar e ajudar também o controle e a cumprir com os nossos compromissos financeiros também, tá bom? Que Deus assim te abençoe e até mais. Um abraço.